Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e neste vídeo vou fazer um speedrun de Direito Constitucional para a segunda fase da OAB. Vamos juntos passar pela estrutura de todas as principais peças possíveis de serem cobradas na segunda fase do exame de ordem em Direito Constitucional, abordando estrutura, hipótese de cabimento, dicas, macetes, aquilo que não pode faltar na peça, aquilo que não pode estar na peça, enfim, eu vou compartilhar tudo o que você precisa saber. Eu vou compartilhar contigo aqui neste vídeo a minha experiência de quem trabalha com preparação para exame de ordem há mais de 15 anos. Desde quando era a Sebrasp quem geria esse exame unificado, eu já estava ensinando, acumulei uma experiência muito grande nisso e quero dividir aqui com você para te auxiliar a conquistar a sua carteira. Vou tentar ser o mais breve possível, afinal de contas é um speedrun. Contudo, eu quero trazer aqui de largada a principal mensagem deste vídeo. Antônio, eu só tenho 4 minutos para ver o vídeo, então fica comigo nos próximos minutos porque esta é a principal informação. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: não é necessariamente a carteira da OAB que te define como advogado. Tudo o que você precisa para ser advogado, advogada, já está aí dentro. Eu sempre digo, depois da aprovação, você não renasce como uma pessoa diferente. No dia seguinte à aprovação, você vai ser aprovado, vai comemorar, você vai dormir, no dia seguinte você vai acordar rigorosamente igual à pessoa que você era na noite anterior. Então, leva isto para a prova. Entenda que você já é advogada, você já é advogado. Temos que passar por esta formalidade, que é o exame de ordem, mas entenda, já se enxergue como advogado. E por isso, nesta altura do campeonato, na boca da prova, você tem que se preocupar mais com as coisas como elas são do que necessariamente com detalhezinhos e com pegadinhas. A gente tem que tomar alguns cuidados. A gente estuda muito olhando para pegadinha, detalhezinho e aí no final das contas esquece de pensar a coisa como advogado. Você tem que perceber isso. A prova, na verdade, ela vai simular uma situação real. Vai chegar um cliente daqui uns dias no teu escritório com uma situação, vai contar uma história triste para você e você vai dar a resposta, vai falar, ó, eu vou fazer tal ação. Pronto, é isso que você precisa. Então confia em você, não fica se preocupando agora assim com tanta vírgulazinha, com tanto ponto e vírgula, entenda a coisa de maneira mais estrutural. Com isso você vai passar pela prova com tranquilidade. O foco deste vídeo, deste speedrun, é estrutura e hipótese de cabimento. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é o vídeo mais acessado do canal, o Guia Definitivo para a Identificação de Peças. Sem dúvida alguma, é a melhor forma para identificação de peças. Se você está inseguro com a identificação, tem que ver aquele vídeo. Aqui eu vou trabalhar a estrutura das peças e ao final, com tudo isso, você vai passar na prova com grande tranquilidade. Quero também já fazer um agradecimento para todos os meus alunos, minhas alunas, o pessoal que comprou o curso comigo, que assiste o curso comigo, sabe que é uma preparação direta, objetiva, sem firula, uma coisa mais voltada para própria capacitação para a advocacia no direito constitucional. Eu não ensino a passar na prova. Passar na prova você vai passar. Eu te ensino a passar na prova com categoria e ser advogado, advogada constitucionalista. É ensino responsável, marcando as coisas não necessariamente no código, mas na tua cabeça. Você que fez o curso, você sabe, né? Então, a gente vai agora, sim, falar sobre o speedrun de Direito Constitucional, nesta que é uma revisão para a segunda fase do exame de ordem. E olha só, a gente tem que lembrar primeiramente de quais são as peças possíveis, né? Quais são as ações possíveis. Lá no meu curso eu divido as coisas em 5 blocos. Um primeiro bloco, onde eu trabalho a ação pelo procedimento comum, a ação popular e a ação civil pública. Um segundo bloco de remédios constitucionais e afins, onde eu trabalho o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, injunção, reclamação. Um terceiro bloco, onde eu trabalho ações de controle concentrado, ADI, ADC, ADPF e ADO. Um quarto bloco dos recursos constitucionais, o ordinário, extraordinário, especial, e um bloco 5 daquelas peças que são assim, azarões, né? Ali eu dou uma mencionada em apelação, ação de impugnação a mandato eletivo, contestação, agravo, pedido de criação, revisão, cancelamento, súmula vinculante, outras coisinhas que eu também trabalho lá. Eu estruturo o meu curso e nesta linha que eu vou fazer o speedrun, as ações em blocos, porque vejam só,
todas estas peças têm a mesma estrutura. Todas estas peças têm a mesma estrutura. Idem com estas, idem com estas. Quer dizer, se você sabe fazer uma ação pelo procedimento comum, você sabe fazer uma ação popular e uma ação civil pública. O mesmo com os outros blocos. Se você sabe fazer um habeas corpus, você sabe fazer todos o que seguem. E é legal esse método, porque quando eu ensino assim, lá na frente, quando você está, por exemplo, fazendo um mandado de injunção, você já está revisando o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança e por aí vai. Então, esse método funciona. Lá no meu curso eu trabalho cada peça numa estrutura de 3 aulas, uma aula de teoria, uma aula de prática e uma aula para corrigir um problema que eu passo ao final desta aula de prática. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o speedrun olhando para a estrutura de cada uma delas e a gente vai seguir esta ordem aqui, ação pelo procedimento comum, ação popular, ação civil pública e por aí vai, tá legal? E a gente já vai começar aqui com a ação pelo procedimento comum, que não é necessariamente uma ação assim de índole uau, super constitucional, mas é o começo. É a ação a partir da qual as pessoas formalizam as pretensões no Poder Judiciário. Ainda que você pegue a OAB e vai pegar e saia do direito constitucional, vá para uma atuação mais administrativa, civil, o que for, não vai ter como escapar. Você vai fazer ações pelo procedimento comum. Você vai fazer as ações regidas pelo Código de Processo. Esta ação pelo procedimento comum, no contexto do direito constitucional, pode cair numa série de situações. De repente é uma ação para obrigar o fornecimento de um medicamento com pedido, por exemplo, de indenização por dano moral, ou como já caiu na prova, inclusive, uma obrigação para forçar a transferência de um determinado paciente que estava numa situação periclitante no hospital para outro, trabalhando também ali uma indenização para reparar o mal sofrido, todo o transtorno que o sujeito passou lá naquela fila de hospital. Então, a ação pelo procedimento comum, ela serve para coisas aleatórias. Como eu disse, eu não vou trabalhar tanto assim a identificação aqui, eu vou trabalhar mais a estrutura, tá? Mas é uma ação que serve para esses propósitos, como eu já mencionei. E a ação pelo procedimento comum, ela segue esta estrutura. Você vai começar com o endereçamento. Como se trata de uma ação pelo procedimento comum, regida pelo Código de Processo, esta ação vai para primeiro grau, e sendo primeiro grau é ao juízo de direito da vara, comarca, estado. Lembra? Vara, comarca, estado. É da menor unidade para a maior unidade. Você sabe, né? Quando o problema indica qual é o estado, menciona o estado. Quando o problema não menciona, você coloca as reticências ali, afinal de contas não dá para pressupor coisas na segunda fase do exame de ordem. Fez o endereçamento, pula ali uma linhazinha ou duas só para dar um tchanzinho e já começa a qualificar o autor. Ô Antônio, mas assim, ó, pera lá, é para pular uma ou duas linhas? É para pular 10 ou 20? O meu professor mandou colocar entre parênteses e escrever 10 linhas. Escuta, não existe uma norma da ABNT, não existe uma disposição no Código de Processo Civil dizendo quantas linhas você tem que pular. Portanto, o que eu recomendo é pula uma linha, duas, só para dar uma descoladinha, entende? Do endereçamento e da qualificação, para não ficar tudo amontoado, tudo empaçocado. Você já sabe, né? Você já tá ligado como o negócio funciona. E aí você coloca a qualificação do autor, tem que colocar lá os elementos do problema, quando o problema traz, quando o problema não traz, você coloca de forma genérica, né? A nacionalidade, profissão, estado civil, documento, endereço e e-mail. Pronto. Aí vem ajuizar. Este autor vem ajuizar a ação pelo procedimento comum com um pedido de tutela de urgência em face de um réu que também deverá ser qualificado. Ô Antônio, eu comi uma bola na hora da prova, eu coloquei vem impetrar a ação. Esqueça, não vai zerar a tua prova, não. Ah, relaxa, fica tranquilo. Antônio, eu não sei o que pôr, põe ajuizar, isso vale para tudo. É claro que a gente vai ver que o verbo dos remédios constitucionais, por exemplo, é impetrar. Os recursos é interpor, né? Salvo o embargo de declaração que não vem muito ao caso. Mas assim, Tony, cara, não consegui lembrar. Ajuizar e vida que segue não vão te anular a peça por causa disso, não. Fica tranquilo. Mas aí na ação pelo procedimento comum, ela tem uma estrutura que é a estrutura coringa do negócio. Fato, mérito, tutela de urgência e a parte de pedido que eu já vou abordar de maneira destacada. Nos fatos, sempre
coloca ali um resuminho, não transcreve o enunciado, não precisa gastar muito porque os fatos não pontuam, pelo menos até agora. Se não pontua, por que tem que pôr, né? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Assim, ó, até hoje não pontuou. Entende? Talvez num determinado momento passe a pontuar, e considerando que o fato é um elemento necessário para a petição inicial, tem que pôr. Então assim, um parágrafo resumindo a coisa ali, pronto. Até porque quando você vai resumir o negócio, você já está pensando no problema, entende? Está fazendo conexões que talvez não tenha feito naquele momento em que estava lá lendo a coisa. E aí você vai pular já para mérito, onde você vai trazer os fundamentos do teu pedido. Poxa, aqui o que pode ser? Depende, né? Depende do que virá no teu problema. Como eu falei, pode ser uma indenização, pode ser uma obrigação de fazer, pode ser algo que não esteja já sendo tutelado por um remédio constitucional. Apesar de eu estar começando com a ação pelo procedimento comum, lá na hipótese de identificação de peça, ela sempre fica para o final, porque ela é uma ação de índole mais residual. Tutela de urgência você vai ter que pedir com base no artigo 300 do Código de Processo Civil. Você vai ter que citar ali que é preciso uma resposta rápida do Poder Judiciário. Por quê? Porque tem um perigo e tem um fundamento já bem construído. É aquilo que há muito tempo atrás a gente chama de periculum in mora e fumus boniuris. Concorda? E aí, em termos de pedidos. Bom, a parte de pedido é muito importante porque ela sempre pontua bem, né? Tem que trazer uma partezinha do pedido citando a tutela de urgência ou liminar para alguma coisa. Veja, não é só pedir assim, liminar. Às vezes quando eu vou corrigir prova, né, não pela OAB, vou corrigir prova, aluno que me procura, esse tipo de coisa. Às vezes eu vejo aluno fazendo assim, ó, professor, eu pedi a liminar e não pontuaram. Aí eu vou ver, o sujeito colocou assim, pedido de liminar. Não, você tem que pedir liminar para alguma coisa. O que você quer? Você quer a transferência para o hospital? Quer algo? Então tem que trazer ali já realmente o que você quer. E sempre fundamente. Se tem um artigo para você usar de fundamento, como tem neste caso o artigo 300 do CPC, usa. Então pede lá, tutela de urgência ou liminar para alguma coisa com base no artigo 300 do CPC. Antônio, tutela de urgência ou liminar? Tanto faz. Tanto faz. Tá bom? Nesse ponto aqui, tanto faz. Audiência de conciliação ou mediação é bom pedir. O artigo 319.7 do CPC de 2015, que é o CPC atual, né? Ele fala que uma providência preliminar é justamente a audiência para tentar compor as coisas. É verdade que no direito constitucional, quando a gente vai litigar em face de, por exemplo, Estado, não tem tanta possibilidade para conciliação, mas pelo sim, pelo não pede, né? Ah, professor, mas eu vou pedir e não vai cair no espelho e vão tirar ponto. Da onde? Jamais, entende? É aquilo que eu falo lá no meu curso, o que abunda não prejudica, entende? Aquilo que tem demais não tira ponto, não te prejudica de maneira alguma. Então pede, no máximo vai acontecer, não pontuar, você vai perder uma linhazinha ali. Citação do réu para contestar, tem que pedir provas, procedência do pedido para alguma coisa, pede também custas e honorários de sucumbência, pede para outra parte pagar as custas e honorários de sucumbência, dá à causa um valor, no caso R$1.000, ou o valor mencionado no problema, fecha com local, data, advogado ou OAB. Ô, professor, caiu lá um problema cujo valor de causa era de R$1 trilhão. Pode pôr R$1 trilhão, porque a chance de pontuar é real. Teve uma ação popular que caiu já, o valor era R$1 bilhão. Eu lembro que tive um aluno, ele falou, professor, era muito zero, eu até fiquei com medo de pôr. Não tem problema, tem que pôr, tá legal? Esta é a ação pelo procedimento comum. Essa estrutura que a gente acabou de ver aqui, é a estrutura que vai condicionar basicamente a ação popular e a própria ação civil pública, com um detalhezinho, porque você vai ver que nas estruturas daqui em diante vai ser conveniente, entre o fato e o mérito, colocar uma parte de hipótese de cabimento. Você vai entender, tá legal? Essa daqui ainda demorou um pouquinho, tá? Porque é a primeira. Daqui pra frente, vamos tentar dar uma acelerada, afinal de contas é um speedrun, e não esquece de se inscrever aí no canal. Ação popular. Ah, essa daqui é a queridinha, né, da FGV, uma das queridinhas da FGV ao lado de ADI e de mandado de segurança. A ação popular, ela está prevista na Constituição no artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A regulamentação dela está feita lá na
Lei 4.717 de 1965. Sempre então que um cidadão quiser anular um ato lesivo ao patrimônio público, o prefeito que está lá fazendo licitação direcionada, prefeito que está lá desviando dinheiro, sempre que o cidadão quiser atacar um ato lesivo à moralidade, é o vereador que botou todo mundo da família para trabalhar no gabinete dele. Sempre que um cidadão quiser atacar um ato lesivo ao meio ambiente, o Estado autorizou lá uma usina de reciclagem de lixo na beira de um manancial. Sempre que algum cidadão quiser atacar um ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, aquele prefeito, de novo, que quer tirar aquele imóvel imponente da cidade que representa a história dela para construir lá em cima um estacionamento, cabe uma ação popular. Você já sabe, né? Ninguém te pega essa hora mais, né? Cidadão é aquele que está em dia com os direitos políticos. E a prova, ela sempre te dá esses elementos. Ela sempre conversa com você. Ela vai falar que o sujeito te apresentou o título de eleitor, vai falar que o sujeito está em dia com os direitos políticos. A professora, ela não falou nada, ela só disse que o cara que me procurou era um vereador. Pô, mas se ele é vereador, ele está em dia com os direitos políticos, né? Aí cabe uma ação popular. E como é que você vai estruturar essa ação popular? Basicamente igual você estruturou a ação pelo procedimento comum. Você vai endereçar, lembrando que a ação popular, ainda que você maneje contra uma pessoa que aparentemente tem uma prerrogativa de foro, é primeiro grau, tá? De repente, assim, cai lá, para você manejar uma ação popular em face do governador. Ai, professor, governador, né? A pessoa tem um cargo e uma prerrogativa de foro. Nananina. A ação popular é primeiro grau, vai ser ali, ó, ao juízo de direito da vara, comarca, estado. Professor, vara civil ou vara de fazenda pública? Porque normalmente vai ter aí uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica de direito público. Veja, a banca, hoje em dia, lá no passado era um saco, hoje em dia ela aceita o cabimento para qualquer uma delas, vara civil ou vara de fazenda pública. Claro que se o problema falar que no contexto daquele Estado tem uma vara de fazenda pública, aí você tem que entender, né, que ela tá te dando ali uma, não é nem indireta, é uma direta para você fazer na vara de fazenda pública. Mas se você vai ajuizar em face, por exemplo, de um município, tanto faz vara civil ou vara de fazenda pública. Hoje em dia a banca aceita os dois. Lá atrás, como eu disse, era um porre, hoje não. Autor, que se qualifica, vem ajuizar ação popular com pedido liminar em face de quem? De todo mundo que está envolvido. Do agente que praticou o ato, do beneficiário do ato ou da pessoa jurídica ou particular envolvida. Então, por exemplo, o prefeito fez uma licitação, na verdade, sim, o prefeito do município X fez uma licitação direcionada para beneficiar a cunhada. Quem que vai ser réu na ação? O prefeito, que é o agente que praticou o ato, a cunhada, que é a beneficiária do ato, e tem que colocar o município também. Ô, professor, mas o município, coitado, ele está vendido na história. Eu até posso concordar, mas tem que pôr. Até porque é o patrimônio dele. Ele vai ter que se envolver de alguma maneira com aquilo ali. Lembrando que o município está lá na lei da ação popular. Quer dizer, não é nem o município, né? É o réu, de um modo geral. Está lá na lei da ação popular. Ele pode contestar, ele pode se abster ou ele pode mudar para o lado do autor. Se for um município ali, um procurador, por exemplo, que está meio tretando ali com o prefeito, ele pode mudar de lado e falar, eu quero ir para cima realmente de quem causou esse ato lesivo, tá legal? Aí, a questão da estrutura dessa ação popular. Fatos, né, sem gastar muito tempo, hipótese de cabimento, onde você vai falar da legitimidade ativa, passiva, tempestividade, que no caso é de 5 anos. É legal abordar, explicar que você é cidadão, ou melhor, que o seu cliente é cidadão, que ele está apresentando o documento, entende? Tem que trazer tudo isso. O artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular fala que a prova da cidadania em juízo se faz mediante a apresentação do título de eleitor. Então tudo isso você tem que falar na tua petição inicial, né? São alguns elementos que você coloca já na hipótese de cabimento, porque isso aqui vai pontuar. Entende? Vai pontuar. Nota, isso aqui você tem que pôr em toda a ação popular, independentemente do
propósito. Não sei para que serve, não sei nem, Antônio, nem sei qual é o problema que vai cair, mas eu te garanto que vai ter ponto para quem citar essas coisas aqui de hipótese de cabimento. E aí na parte do mérito, você vai combater aquele ato lesivo ao patrimônio, moralidade e por aí vai. E alguns artigos normalmente são citados. Normalmente servem como fundamento para te auxiliar no mérito daquela ação popular. O artigo 37, ele fala de publicidade, moralidade, impessoalidade. O artigo 2, 3 e 4 da Lei da Ação Popular são artigos que você não pode ignorar. Eles pontuam ali aqueles atos lesivos, quando os atos são nulos. Artigo 225, meio ambiente, 215 seguinte, cultura, o 23, 24, 30 vai falar de também patrimônio histórico, cultural, é legal dar uma olhada nisso, tá? Eu não estou dizendo, entendam isso, né, que em qualquer ação popular o mérito vai ser isso aqui, mas eu te digo que muito provavelmente alguns desses artigos estarão no mérito da tua ação popular, que tem que pedir liminar, em regra, artigo 5º, parágrafo 4º, né? Pô, vão destruir lá aquele imóvel, cara. Tô com o trator lá já na frente para destruir aquele imóvel que é patrimônio histórico e cultural da cidade. Ah, professor, eu não vou pedir liminar. Para, cara, pede uma liminar para interromper tudo aquilo lá, entende? Vai por mim. E aí se fundamenta a liminar no artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717 de 1965. E os pedidos? Quase igual os pedidos da ação pelo procedimento comum. Liminar, com base no artigo 5º, parágrafo 4º, citação do réu para contestar. Tá? Cuidado, o prazo para contestação da ação popular é de 20 dias. Né? Intimação do Ministério Público, provas, procedência do pedido para anular o ato lesivo ou fixar perdas e danos, custas e honorários, valor de causa. Tá legal? Nota, basicamente, e é por isso que eu trabalho as peças em blocos, os pedidos da ação popular equivalem aos pedidos da ação pelo procedimento comum. A única coisa aqui, no final das contas, que eu adaptei foi lá na ação pelo procedimento comum, eu coloquei aquele pedido de audiência e não coloquei a intimação do Ministério Público, porque não é uma exigência nas ações pelo procedimento comum. Aqui eu dei uma invertidinha. Eu tirei aquele negócio de audiência e coloquei a intimação do Ministério Público. Aí, professor do céu, eu coloquei lá na hora da prova a audiência na ação popular. Daí? Tudo bem, ótimo, que bom, lembrou, não vão pontuar, muito provavelmente, mas também não vão te prejudicar. Esta é a ação popular. Ela é muito parecida com a ação civil pública, que integra, junto com a ação popular, um microsistema, né, de defesa daquilo que é de todos nós. A ação civil pública, diferente das demais ações, ela não está necessariamente mencionada na Constituição. Ela tem o artigo 129, que fala que o Ministério Público pode ajuizar, mas a hipótese de cabimento em si está na lei da ação civil pública e tem lá, regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por dano moral e patrimonial causado ao meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, infração da ordem econômica, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e patrimônio público e social. Hoje em dia, eu dou uma ênfase muito grande a isso aqui, porque cada vez mais, ainda bem, há uma preocupação maior com honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. A prova pode, nessa onda, explorar isso aqui e te chamar para, na qualidade de advogado de uma associação, por exemplo, manejar uma ação de indenização contra alguém que lançou uma campanha publicitária para expor uma determinada minoria. Ô, professor, mas quem que ajuiza a ação civil pública? Então, é importante lembrar, a ação civil pública, ao contrário do que algumas pessoas intuem, não é ajuizada apenas pelo Ministério Público. A ação civil pública é manejada também por associação. Tem outros, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, por aí vai, mas olhando para o foco da OAB, associação. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano pode ajuizar a ação civil pública. Então você é o advogado de uma associação de moradores que está ou que estão, né, sendo prejudicados em razão de uma determinada política do município que vai contra a ordem urbanística. Você pode manejar uma ação civil pública então. Tá? E como é que você vai montar? Lembrando mais uma vez, o vídeo para identificar peça é outro.
Tá? Vou deixar na descrição aqui deste vídeo, o vídeo que está no meu canal para identificar peças, o guia definitivo. Aqui é para estruturar a peça. E a estrutura é praticamente igual à estrutura da ação pelo procedimento comum e da ação popular. Endereçamento, primeiro grau. Coloca lá primeiro grau. Ao juízo de direito da vara, comarca, estado. Ponto. Autor qualifica o danado, a ação civil pública com pedido liminar em face de réu. Isso aqui não tem segredo. E você pode ter certeza, isso aqui vai pontuar, isso aqui vai pontuar, isso aqui vai pontuar. A identificação de tudo, né, de quem são os personagens, as personagens daquilo lá. Hoje em dia pontua pouco, antigamente pontuava muito. Cara, teve espelho já na FGV, olha que maravilha, que deu 1 ponto inteiro para quem acertou o endereçamento. Cara, 1 ponto. Você precisa de 6, é 20% da prova nisso aqui só. Hoje em dia, infelizmente, a prova ela não atribui tantos pontos, mas vamos lá. Em termos de estruturação, é basicamente a mesma coisa. Um tópico rápido para falar de fato, um tópico para trabalhar a hipótese de cabimento, e você tem que citar o legitimado. Vai muito provavelmente ser uma associação na FGV, uma associação que está legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Toma cuidado com uma coisa, esse requisito de 1 ano pode ser desconstituído pelo juiz. O juiz pode, querendo, considerando que está em discussão, ele pode perfeitamente falar, não precisa comprovar. Porque, vamos lá, ó, eu vou dar um exemplo. Você lembra lá daquele caso da Boate Kiss? Poxa, uma tragédia, né? 240, se não me falha a memória, jovens mortos. Cara, aquilo lá foi uma tragédia violenta, né? Eu assim, me conecto com a história das famílias ali e lamento muito. Nota, de repente criam uma associação para entrar com uma ação para buscar uma indenização. Afinal de contas, havia naquilo ali uma discussão relacionada a direito do consumidor, né? Uma hipótese que está, portanto, abrangida pela ação civil pública. Só que aí, pô, Antônio, vai ter que esperar 1 ano? A lei fala, mas eu não tenho dúvida, né, que o juiz, diante do contexto, poderia perfeitamente ignorar esse requisito, porque não havia, porque até então, pensar numa associação de familiares de usuários ou de frequentadores daquela boate. Agora, dado o dano, os familiares se mobilizaram, criaram a associação e foram acionar o Poder Judiciário. Eu, se eu fosse juiz, eu desconstituiria, tá? E claro, professor, mas e na prova? Veja, a prova ela vai te dar elementos. Entende? Para você pensar. Ela não cobrou isso até agora, mas ela poderia falar num determinado contexto onde a associação não tem 1 ano, mas há relevantes fundamentos que levaram à criação dela recentemente, né? Aí, entendi. Tá lá no artigo 5º, parágrafo 4º do artigo falando que pode desconstituir, tá legal? Fala contra quem você está entrando com a ação, legitimidade passiva, frisa a hipótese de cabimento, fala, olha, eu estou entrando com ação civil pública com base no artigo 1º, inciso tal. E aí, no mérito, você desce o sarrafo, você ataca aquele ato lesivo, por exemplo, à ordem urbanística, ao meio ambiente, e por aí vai. Ai, Antônio, mas você falou meio ambiente, e você tinha dito na ação popular, né? Ai, Antônio, vai cair para atacar um ato lesivo ao meio ambiente, e eu não vou saber se é ação popular ou se é ação civil pública. Claro que vai. Apesar de ação popular e ação civil pública atacarem coisas convergentes, quem ataca são pessoas diferentes. A ação popular ela é manejada por cidadão, a ação civil pública por outros legitimados, como por exemplo a associação. Então é no legitimado, basicamente, que você separa o joio do trigo, que você separa a ação popular da ação civil pública. Beleza? Liminar, artigo 12. Tem que pedir uma liminarzinha aí, ó, já quero alguma coisa. Professor, o que pede na liminar? Depende do que te provocarem. Vão trazer uma situação, se você intuir que tem uma urgência, pede lá uma liminar, fumus boniuris periculum in mora, são os requisitos genéricos e bola pra frente. Pedidos, nossa, é muita coisa. Não é tudo igual. Liminar, audiência de conciliação. Ah, professor, por que você botou aqui audiência de conciliação? Pelo seguinte, a ação civil pública, processualmente, ela segue o rito do Código de Processo Civil. Então eu prefiro pôr, tá? Eu prefiro colocar.
há uma chance real de não pontuar isso aqui. De qualquer forma, pode pôr. O Antônio, então assim, ó, vamos chegar num ponto de equilíbrio aqui. A audiência, você falou para pôr na ação pelo procedimento comum, não pôr na ação popular e pôr na ação civil pública. Eu posso, para simplificar a minha vida, colocar em tudo? Pode. Pode. Se você ficar inseguro com esse negócio de audiência, pede em todas. Como eu disse, há uma probabilidade de não pontuar. Mas pelo menos resolve tua vida, porque aí é uma informação a menos para você também ficar pensando, né? Mas formalmente, inclusive nas ações que eu faço no meu escritório, na ação pelo procedimento comum, eu peço. Na ação popular, não peço. Na ação civil pública, eu peço. Aí é uma salada. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá, mas não vamos ficar nos preocupando tanto com isso. Citação do réu para contestar, produção de provas, procedência dos pedidos, intimação do Ministério Público para acompanhar e condenação da outra parte ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Dá-se à causa o valor de R$1.000 ou o valor mencionado no problema, local, data, advogado, OAB. Neste primeiro bloco, os pedidos, eles gravitam em torno do seguinte. Liminar, pedidos que são comuns. Vamos tentar abordar de outra maneira aqui. Pedidos que são comuns. Liminar sempre vai ter. Vai mudar o fundamento ali, mas a liminar sempre vai ter. Citação do réu para contestar. Sempre vai ter. Produção de provas. Arriscar assim que é mais fácil. Procedência do pedido. Custas e honorários. Aí você vai alinhando. Tá? Intimação do Ministério Público. A gente vai pedir na ação civil pública. Vai pedir também na ação popular. Tá legal? Pronto. Este é o primeiro bloco. As ações que seguem o rito do procedimento comum. Daqui para frente, a gente vai virar a lógica, entende? A gente vai começar a falar daquilo que lá no começo eu chamei de bloco 2, que são basicamente os remédios constitucionais e a reclamação. Eu digo basicamente porque a ação popular é um remédio constitucional, só que eu trabalho nesse primeiro bloco, porque a estrutura é a mesma. Como eu disse já, e você entendeu, aprendeu a fazer ação pelo procedimento comum, sem problemas, você vai fazer ação popular e ação civil pública. E o habeas corpus, Antônio? Como é que é o habeas corpus? Para que serve o habeas corpus? Bom, a hipótese de cabimento do habeas corpus está lá no artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, sem medo de ser feliz, né? Prenderam alguém ou estão em vias de prender alguém, você maneja um habeas corpus. Há uma certa divergência, né? Se pode cobrar ou não o habeas corpus na segunda fase do exame de ordem. Porque o edital fala que tem que ser peça privativa de advogado. E o habeas corpus, pelo menos em primeiro grau, não é. Agora, é verdade que habeas corpus em tribunal superior é só advogado que pode. Olha lá, hein? Vai que cai um habeas corpus aí no STF. Ai, professor, eu não vou saber fazer. Vai, claro que vai, relaxa. O endereçamento do habeas corpus. Veja, vai ter endereçamento para o Supremo, vai ter endereçamento para o STJ, vai ter endereçamento para Tribunal Superior, vai ter endereçamento para primeiro grau, vai ter uma série aqui de possíveis foros, a depender, por exemplo, de quem foi preso. E eu não vou abordar a competência, né? Isso aqui leva um certo tempo para a gente esgotar, mas o racional é o seguinte: quanto mais alta a autoridade, mais alto é o foro. Então, se prenderam o presidente da República, poxa, intuitivamente você já saca que esse habeas corpus vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Tá? E como eu disse, partindo de um pressuposto de que em primeiro grau o habeas corpus pode ser manejado por qualquer um, eu imagino, dada essa questão de necessidade de capacidade postulatória, que caia um habeas corpus em tribunal, tá legal? Mas na FGV até agora não caiu, né? Já caiu lá antigamente na Sebrasp, mas a FGV nunca cobrou, até a gravação desta aula pelo menos. Impetrante, você vai ter que qualificar,
vem, como o nome sugere, impetrar habeas corpus com pedido liminar em face de paciente preso ou em vias de ser preso por autoridade coatora. Ô, Antônio, mas aí tem 3 pessoas. Sim, sem sombra de dúvida, porque, veja só, num contexto possível, a Maria, veja só, a Maria foi presa por ordem do juiz de direito da 8ª Vara Criminal da comarca de X. Neste cenário, muito provavelmente, quem vai impetrar é o próprio advogado, entende? Então vem lá advogado impetrar o habeas corpus em favor da Maria, presa por ordem do juiz de direito da 8ª Vara Criminal da comarca X. Antônio, mas não é a própria Maria a impetrante? Na prática criminal, na prática do habeas corpus, normalmente quem impetra é o advogado. O advogado vem impetrar o habeas corpus em favor de um paciente ou de uma paciente presa, ou em vias de ser, né, porque cabe o habeas corpus preventivo, preso por ordem de uma autoridade coatora qualquer. Essa autoridade coatora tem que ser uma autoridade pública, lembra disso também. Né? Até admite particular, excepcionalmente, mas em regra é uma autoridade pública, como por exemplo o juiz de direito. Beleza? Fatos. Você vai contar a historinha rápida, hipótese de cabimento, vai citar a legitimidade ativa, vai inclusive dizer que qualquer um pode impetrar, tá lá no 654 do Código de Processo Penal, faltou um pezinho aqui, Código de Processo Penal, fala contra quem você está manejando e o mérito, né? O mérito é fácil no habeas corpus, concorda? É o artigo 5º, inciso 15, liberdade de locomoção, artigo 5º, inciso 68, que é o do próprio habeas corpus e pronto. Liminar. Pode pedir liminar, Antônio? Claro, salvo se você quiser deixar o sujeito preso lá. Pede uma liminar, fundamenta no perigo da demora, no fumus boniuris e aí já vai para o pedido. Agora vejam só, esta estrutura de pedido vai nos condicionar basicamente em todos os remédios constitucionais daqui para frente. A gente vai pedir uma liminar, a gente vai pedir uma notificação da autoridade coatora para prestar informações, neste caso tem o artigo 662 do CPP. A gente vai pedir intimação do Ministério Público, concessão da ordem e juntada de documentos. Então no habeas data são esses pedidos, com uma outra alteraçãozinha referente, por exemplo, ao número de artigo. No mandado de segurança, basicamente essa é a estrutura de pedido. No mandado de injunção, na reclamação. É por isso que eu trabalho essas ações em pés, em blocos. Entende? Por isso que eu trabalho a coisa dessa maneira, porque aí quando você vai estudando uma determinada peça, você já começa a se preparar para outra. E lá na frente, quando você está estudando uma nova, você está revisando as passadas. Até agora, a gente já viu aquilo que eu chamo de bloco 1, que é a ação pelo procedimento comum, ação popular e ação civil pública. Agora a gente está no bloco 2, que começa com o habeas corpus. Você vai pedir uma liminar para tirar o sujeito lá da cadeia. Notificação da autoridade coatora para prestar informações. Intimação do MP, que vai dar um parecer. Concessão da ordem. Para quê, Antônio? Para quê? Concessão da ordem para quê? Para quê? Para soltar o sujeito. Entende? Juntada de documentos. Dá a causa um valor. Ah, Antônio, você está de sacanagem, né, Antônio? Ô, Antônio, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho em escritório criminal e, evidentemente, não tem valor de causa em habeas corpus. Eu sei, realmente não tem. Mas eu receio que a banca não saiba. Porque, por exemplo, a DI também não tem valor de causa. E a banca já cobrou a DI com valor de causa. Então eu prefiro pecar aqui e trazer, talvez na contramão do que a prática manda, né? Não precisa colocar valor de causa em habeas corpus, mas põe. Põe porque é melhor. Tá bom? Local, data, advogado, OAB. E o habeas data? Esse aqui todo mundo, mas tem um dodói por esse, né? Com todo mundo que eu falo, todo mundo do curso. Ai, professor, eu queria tanto que caísse um habeas data, porque o habeas data é fácil. Ele gravita em torno da informação. Ele está previsto lá no artigo 5º, inciso 72, conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, é aquilo que eu sempre falo. A partir de um habeas data, a gente vai proteger a informação.
correto? Sempre que você quiser conhecer, sempre que você quiser retificar ou mesmo complementar a informação, você pode usar um habeas data. O complementar, ele não está no artigo 5º, inciso 72, mas está na Lei 9.507, que é a lei do habeas data. Então você pode, por habeas data, acrescentar mais informações num banco de dados, né? Porque não esquece disso. Tem que ter bancos de dados, ou banco, né? Banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Então, o banco de dados, ele tem que ter estes vieses entidade governamental, ou seja, um banco de dados do governo ou um banco de dados de caráter público. O banco de dados de caráter público é aquele banco de dados que guarda informações de terceiros e passa para terceiros, como, por exemplo, o Serasa. O Serasa. Mais importante do que o próprio conceito, que está lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507, é o exemplo, o Serasa. Ô Antônio, então se eu quiser limpar o meu nome, vamos lá, olha, dá uma olhada nisso aqui, ó. Se eu quiser limpar o meu nome que está no Serasa, por habeas data eu posso fazer? Claro que pode. Este é o habeas data. Em termos de estrutura, segue muito a lógica do habeas corpus. Agora, o legal é que o artigo 20 da lei do habeas data fala exatamente onde você tem que manejar. Se é, por exemplo, um habeas data contra presidente, vai ser no Supremo Tribunal Federal. Vai ter lá no artigo 20 para quando o habeas data é para STJ, quando o habeas data é para tribunal, quando é em primeiro grau. Então é lindo, o habeas data é lindo por isso. O habeas corpus é uma sarna, é muita coisa em termos de competência, o habeas data é bem tranquilo. O impetrante qualifica, vem impetrar o quê? O habeas data em face de um impetrado, que vai ser o banco de dados. O Antônio, não tem liminar no habeas data? Até pode ter, mas a regra é não. É claro que ali na hora da prova, você entendeu que tem uma urgência, aí você pede a liminar, mas em regra não tem. Por que em regra não tem? Quando você entra com o habeas data para buscar o conhecimento da informação, ganhando o habeas data, você ganha o direito de, num dia e hora, ir no banco de dados e ver o que tem a teu respeito lá. Só isso. Então o juiz vai fixar dia e hora para você ir até lá, ver. Nesse contexto, não cabe uma liminar, porque uma liminar para você já ir ver vai esvaziar o propósito da ação como um todo, então não precisa nem julgar mais, já vi, acaba, pede desistência. Então é por isso que não cabe, em regra, liminar. Contudo, é evidente, num contexto ali de retificação de dados, entende? Alguém está querendo limpar o nome porque precisa de um financiamento, aí tenho para mim que uma liminar seria cabível, tá? Na dúvida, pede. Mas saiba que se não tiver lá uma situação urgente, não é também um motivo para você, meu Deus do céu, né? Começar a roer as unhas lá, não tem liminar, não sei o que fazer, travou. E às vezes o cara trava, né? Não vai acontecer contigo. Como é que monta o habeas data? A gente já viu aqui aquilo que seria a folha de rosto. A questão de fatos, tem que descrever, hipótese de cabimento, fala que o autor é legitimado. Cuidado com uma coisa aqui, ó, tem que dizer que está em busca de informações personalíssimas, porque no habeas data não se admite busca de informação de terceiro. Eu estou indo buscar informação minha, você vai ter que falar isso no habeas data. Tem que explicar se o banco de dados é de caráter público ou de entidade governamental. Tem que esgotar a via administrativa. A lei do habeas data fala, a súmula 2 do STJ fala que para acionar o Poder Judiciário tem que esgotar. Tem que antes ir lá no banco de dados e pedir. Não é verdade? Para chegar lá e falar assim, ó, e aí, quero ver informação. Se eles te dão informação, acabou. Se eles não te dão informação, aí você pega a negativa e junta no habeas data. Entendeu? Cópia, tem que trazer todos os documentos, inclusive o documento aqui, ó, da negativa. Você tem que mostrar para o Poder Judiciário que você esteve no banco de dados e te negaram.
E o foro, né? Cita lá aquele artigo 20, diz aonde que você está ajuizando. O mérito, basicamente, é o artigo 5º, inciso 14 e 33. Mais ainda o 33, que fala que todo mundo pode exigir do poder público informação de interesse pessoal, que deve ser prestada sob pena de responsabilidade, salvo se for imprescindível, à segurança da sociedade e do Estado. A liminar, eu coloquei aqui, ó, mas veja que eu nem botei nenhum requisito, porque a liminar, ela é assim, vai depender do caso, né? Vai depender do caso. Em regra, não cabe, mas, como eu disse, se você achar que tem, pede. Beleza? Pedidos. Liminar. Lembra, não é necessário este pedido estar aqui. Se você, mais uma vez, entender que não tem caso de liminar, não fica se penitenciando, porque é assim mesmo, vai embora. Aí pede o quê? Notificação da autoridade coatora para prestar informações, artigo 9º da lei, intimação do Ministério Público, artigo 12 da lei, procedência do pedido para, artigo 13 da lei. O artigo 13 ele vai falar o seguinte, ó, se você quer o habeas data para conhecer a informação, o juiz vai fixar dia e hora para você ir até o banco de dados e ver a informação. Se o pedido é retificar ou complementar, está lá no artigo 13, o juiz vai determinar que o banco de dados traga a informação retificada ou complementada no processo num determinado prazo. É só copiar o artigo 13 naquilo que te interessa. Juntada de documentos, especialmente a negativa administrativa, dá à causa um valor e pronto, acabou. Pô, Antônio, é basicamente igual, né, o pedido do habeas data. Sem dúvida alguma, é basicamente igual. É assim que você vai montar, tá legal? Pronto. E o mandado de segurança, né? Ah, isso aqui é o pretinho básico do direito constitucional. É sempre cai bem, não erra. Estudando o mandado de segurança bem, você tem a probabilidade de ir fazer a prova e se deparar com a peça. Porque é, ao lado da ADI e da ação popular, a ação mais cobrada até hoje, mandado de segurança, que serve, de acordo com o artigo 5º, inciso 69, para proteger direito líquido e certo. Ô, professor, mas o que é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo, tentando resumir, é qualquer direito não amparado por habeas corpus ou habeas data que, por documento, você demonstre que foi violado por autoridade pública. Então, eu tenho o seguinte caso, né? Aconteceu já várias vezes no meu escritório, chega lá o sujeito que quer fazer um concurso público, mas não pode porque o edital disse que pessoas com tatuagens não podem fazer. Isso viola o direito líquido e certo, direito à igualdade, direito à liberdade de expressão. Eu posso usar o mandado de segurança. Seguramente posso usar o mandado de segurança, porque o único documento que eu precisaria para demonstrar aquela violação ao direito seria o edital de abertura. Tem um edital de abertura de um concurso público, fechou o link aí, entende? Eu tenho um documento dizendo que um determinado direito foi violado por uma autoridade pública. O mandado de segurança, ele cai muito, sabe por quê? Porque ele não tem uma hipótese fechadinha de cabimento, tem 1000 hipóteses inseridas aqui. O mandado de segurança serve para 1000 coisas. 1000 coisas, desde que sejam 1000 coisas que possam ser demonstradas por documento que foram violadas por autoridade pública. Aí cabe o mandado de segurança. E a estruturação é basicamente a mesma. Vai ter ali o endereçamento. Você vai ter que identificar por quem violou o ato o foro. Então, se foi, por exemplo, o presidente da República que violou o direito líquido certo, o mandado de segurança vai para o Supremo. Se foi um ministro de Estado, vai para o STJ. Ó, cuidado com isso aqui. Isso eu realmente recomendo você lembrar. Mandado de segurança em face de ministro de Estado, ministro da Cultura, da Economia, entende? Da Igualdade, sei lá, vai para o STJ. Depois eu vou resgatar essa informação também, você vai entender onde ela é muito, muito importante. Mas se não é uma autoridade com grande foro, aí é primeiro grau, entende? Ali é o secretário de educação da cidade, Antônio. Aí é primeiro grau, entende? Primeiro grau. Primeiro grau, vara civil ou fazenda, tanto faz. Tanto faz. Pelo padrão da prova, tanto faz. Impetrante qualifica, vem impetrar o mandado de segurança com pedido liminar em face de um impetrado vinculado à pessoa jurídica. Como assim? Veja, eu tinha dito agora de um potencial mandado de segurança
em face do secretário de Educação. Secretário de Educação do município X. Tem que destacar a pessoa jurídica envolvida. Entende? Se você colocar só impetrante, vem impetrar o mandado de segurança com pedido liminar em face do secretário de Educação, vai ganhar uma parte dos pontos, mas para ganhar completo tem que dizer a pessoa jurídica a qual ele está vinculado. E lembre-se, né, tem o mandado de segurança coletivo. Eu estou trabalhando aqui enfatizando o mandado de segurança individual. Tem o coletivo, que na estrutura é a mesma. É basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é quem impetra, porque no mandado de segurança individual é qualquer um. Eu, você, teu vizinho, qualquer um. Agora, no mandado de segurança coletivo, você sabe, é partido político com representação no Congresso, é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. Beleza? Maravilha. Para montar o mandado de segurança, fatos, hipótese de cabimento, cita o legitimado ativo, e aqui, cuidado, né? Especialmente no coletivo, você vai ter que demonstrar, com base no artigo 5º, inciso 70, que aquela pessoa é legitimada sim para manejar o mandado de segurança nessa perspectiva coletiva. Cita a legitimidade passiva, indica quem é a autoridade coatora, a pessoa jurídica a qual ela está vinculada, lembra de falar que você está juntando prova pré-constituída, essa expressão é importante, prova pré-constituída, tem que falar, entende? Documento. Prazo, 120 dias, Deus do céu, você deixar de falar isso. Não vai zerar a prova, tá? Mas vai perder um ponto ali, alguma coisinha. Porque certamente vai cair uma atribuição de ponto para quem falou de tempestividade. 120 dias a contar da ciência do ato coator. Foro, né? 1º grau, mas há aquelas possibilidades de impetração em tribunais. E mérito. Bom, mérito depende, gente. Depende, mas olha, toma muito cuidado com, por exemplo, direito fundamental, toma muito cuidado com a parte de competência dos entes da federação. Normalmente tem coisas ali. Lembra de legalidade. Este é um direito que muita gente esquece na hora da prova. Porque às vezes vem o prefeito de louco e manda você fazer ou deixar de fazer alguma coisa com base em um decreto. Decreto não é lei. O princípio da legalidade determina que as pessoas façam ou deixem de fazer coisas com base na lei. Lei é o trabalho do legislativo, decreto não é lei. Então cuidado com esse princípio da legalidade, vai por mim. Tá? Razoabilidade. Ô, professor, eu preciso dar uma engordadinha aqui no mérito, ficou um pouco curto. Razoabilidade, proporcionalidade são valores que a banca já cobrou. Tá? E uma liminar que você vai pedir com base no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016. Preciso agora, Antônio, vão fechar o meu comércio aqui, ó. Já caiu o mandado de segurança assim. Tá um auto aí para fechar o meu comércio porque supostamente eu infringi uma regra. Esquece, faz o mandado de segurança com pedido liminar. Tá legal? Pedidos, olha aí, ó. Vamos lá. Liminar. Você já entendeu. Tá aí o artigo 7º, inciso 3º. Notificação da autoridade coatora para prestar informações. Até aqui eram pedidos comuns, né, ao habeas corpus, habeas data. Mudou o fundamento aqui. Tudo certo. Este pedido, ele é um pedido assim, ó, formal. Você vai simplesmente copiar o artigo 7º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, que determina que com a impetração seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para que querendo ingresse no feito conforme 7º 2. Não vou parar para explicar isso aqui muito, relaxa, só copia o artigo 7º 2, tá bom? Intimação do Ministério Público, artigo 12, concessão da segurança para alguma coisa, juntada de documentos e condenação da outra parte ao pagamento de custas processuais. Entende? Professor, mas não tem honorário e mandado de segurança. Eu sei, por isso que eu não pedi condenação em honorário, pedi condenação em custa. Custa é outra coisa. Custa é aquele troquinho que você paga lá, que às vezes nem é tão troquinho também, né? Para impetrar o negócio. Agora, honorários realmente não tem. Se entendeu que basicamente os pedidos são iguais os pedidos do habeas corpus e do habeas data? É isso aí. A gente vai fazendo uma mudança, né, de artigo aqui. Ai, professor, mas como é que eu vou lembrar o artigo? Você tá com o vademecum no teu colo. É óbvio que se cair o mandado de segurança, você vai abrir na lei do mandado de segurança, né?
Ai, professor, mas eu não marquei. Então, quem vê a minha aula, sabe que eu me importo mais com a coisa a partir de um viés de compreensão, de aplicação, do que de marcação. Eu acho a marcação bem acessória, inclusive no direito constitucional. Tá? Inclusive, tem muito de aluno que vai fazer sem marcação e passa com o pé nas costas. Tá? Porque às vezes cai alguma coisa que não está marcado. Entende? A marcação ela é curiosa. Depois você me diz aí o que você acha. A marcação, a diferença assim, sabe aquilo que o ditado fala? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem? Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes o cara marca muita coisa e cai algo que está fora da marcação, ele não se acha. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer é, tem alguns incisos, artigo 7º, mas veja, tá tudo no intervalinho, olha, do 7º ao 12. É um tantico assim de artigos. Você vai encontrar tudo ali. É só pensar no racional. Tem que pedir liminar, tem que chamar outra parte, né? Tem que pedir MP, tem que pedir para ganhar. Pronto, esses são os pedidos padrão de um mandado de segurança. Certo? Você já entendeu. E agora a gente vai para quem? Para o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele está previsto no artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ponto. Então, sempre que a falta da norma regulamentadora inviabilizar o exercício de um direito para você, para o teu cliente, cabe um mandado de injunção. É o caso, sim, por exemplo, aqui está a Constituição Federal. Alguns direitos da Constituição saltam e se aplicam direto para você, como por exemplo o direito de crença. Não precisa ter uma lei dizendo que você tem direito à crença. Está lá. Só que alguns direitos só chegam para você se tem uma lei. É o caso, por exemplo, do artigo 40, parágrafo 4º-A, que estabelece que a aposentadoria de servidor público com deficiência pode se dar com uma antecipação. Entende? Todo servidor público aposenta-se com base nos mesmos critérios de contagem de tempo e por aí vai. Mas aquele servidor público com deficiência, ele pode se aposentar antes. Antes quanto? Não sei, tá na lei. Ô professor, e se não fizeram a lei? Então, aí a gente tem a falta de norma regulamentadora. Nesse caso, cabe à pessoa manejar o mandado de injunção. Ah, professor, mas eu vi que também cabe a ADO para combater a falta de norma regulamentadora. É verdade. Realmente cabe a ADO. Aí agora, o que eu faço? Depende de quem te procurar. Entende? A ADO é uma ação de controle concentrado que vai ser manejada por aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição. Presidente, mesa de Senado, mesa de Câmara, mesa de Assembleia. Agora, o mandado de injunção ele vai ser manejado por uma pessoa física ou jurídica qualquer. Então, o que vai separar lá na hora da prova o mandado de injunção da ADO é quem te procura. Claro, diante de uma falta de norma, não criaram essa lei aqui da aposentadoria do servidor público com deficiência. Te procurou lá o Conselho Federal da OAB para você manejar uma ação e de uma vez por todas acabar com aquilo. Aí não é o mandado de injunção, é a ADO. Agora, se quem te procurou foi a Dona Maria, que tá louca lá para se aposentar, só que não pode porque não tem a lei, aí é o mandado de injunção. E como é que se monta o mandado de injunção? Assim, endereçamento, impetrante qualificado, vem impetrar o mandado de injunção em face de um impetrado vinculado à pessoa jurídica. Só toma cuidado com uma coisa, esse mandado de injunção, ele vai para o Supremo, ele vai para o STJ, ele até vai para a TJ, já teve prova cobrando. Estes são os foros possíveis do mandado de injunção. Basicamente, aqui, que é onde a coisa está mais escancarada no direito constitucional, o mandado de injunção ele vai para o Supremo ou para o STJ a depender de quem tem que criar a lei. A regra é Supremo, tá? Porque a Constituição fala que vai para o Supremo o mandado de injunção quando a atribuição de criar a norma é incumbência de presidente da República, Congresso, PGR e por aí vai. Vai para o STJ excepcionalmente. Entende? Quando quem tem que criar a norma é um órgão, entidade ou autoridade federal. Para TJ, então, aí é questão estadual.
Entende? Está dizendo que é uma discussão estadual, falta uma lei estadual para instrumentalizar o direito de um determinado grupo, por exemplo, de servidores públicos estaduais. Aí vai para a TJ. Mas, de um modo geral, é o STF. Tá? E é igual. Né? O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, a parte estrutural basicamente é igual. Ô, Antônio, mas assim, aqui não tem liminar? Não. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal fala que não cabe liminar em mandado de injunção. Tá? Pá, Antônio, mas será que a prova sabe? Então, esse é o ponto, né? A gente não sabe se a prova sabe. E às vezes ela não sabe. E se caiu, Antônio, no meu mandado de injunção lá, uma situação de que, uau, preciso de uma certificação de alguma coisa, sabe Deus? Eu me convenci, Antônio, de que tem uma urgência. Pede. Não gasta muito tempo. Abre um tópicozinho ali de 4 linhas, liminar, para blá blá blá, pede lá no pedido, mas, de novo, se você não sentir que tem uma necessidade de pedir liminar, não precisa porque no mandado de injunção não tem. Fatos, hipótese de cabimento, legitimidade ativa, passiva, foro. Basicamente é isso na hipótese de cabimento, tá? Não tem um grande requisito que precise ser demonstrado. Mérito, você vai trabalhar a omissão. Cuidado com a questão da greve de servidor público, que é o artigo 37.7. Cuidado com com o artigo 40, parágrafo 4º, tem o A, B e C. Lá tem um monte de situação envolvendo servidor público que tem direito de se aposentar antes na forma da lei, mas tem que ter a lei, né? Se não tem a lei, o mandadinho de injunção vem redondinho. E aí os pedidos. O pedido é uma, assim, versão mais reduzida, né, daquele pedido do mandado de segurança. Nota, não tem liminar, então eu já pulei direto aí para notificação da autoridade coatora para prestar informações com base no artigo 5º1 da Lei 13.300, que é a lei do mandado de injunção. Aquele pedido genérico do mandado de segurança vai ter que fazer também no mandado de injunção. A ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica, intimação do Ministério Público e procedência dos pedidos, para fins de assegurar para o impetrante a condição de exercer aquele direito. Pode pedir juntada de documento? Pode, mas é meio estranho, né? Porque, na verdade, você está justamente atacando a falta de uma coisa, então não tem muito documento essencial para ser juntado. Mas, Antônio, eu quero pedir. Peça, vai fundo. Você é advogado. É aquilo que eu tinha dito lá no começo da aula. Você já é advogado. Quer pedir, pede. O máximo que vai acontecer, o juiz não dá. Beleza? Dá a causa um valor, advogado, OAB, pronto, acabou. Legal, né? Isso é mandado em injunção. Agora, para fechar este bloco 2, estamos aí no speedrun, hein? 1 hora. Reclamação. A reclamação, esta aqui é uma ação boa, caiu na prova. Eu não vou explicar detalhadamente as hipóteses de cabimento. Tá? Eu vou deixar aqui, se você quiser, tira um print, dá uma lida. Mas, basicamente, para fins de prova, é isso aqui. A reclamação como uma ferramenta para impugnar a decisão judicial ou o ato administrativo que contrarie enunciado de súmula vinculante. Então, eu não preciso nem te dizer, você tem que conhecer as súmulas vinculantes. Você tem que ter lido as súmulas vinculantes, porque pode ser que lá na hora da prova caia um problema sem dizer que está expressamente aquilo violando a súmula vinculante de número tal. A prova não é obrigada a te dizer que aquela situação narrada viola frontalmente a súmula vinculante número tal. Por quê? Porque ela sabe que você tem que saber as súmulas vinculantes. Então, de repente, assim, ó, um juiz de direito exige que o contribuinte deposite o montante do tributo discutido para poder levar aquela discussão adiante. Qual que é a ação cabível? Entende? Antônio, eu não sei, mas tem que saber. Por quê? Porque tem súmula vinculante que estabelece a impossibilidade de exigência de depósito como condição para ação judicial. É a súmula vinculante número 28. Ô, professor, mas aí, vamos lá, se foi uma decisão judicial que, logo após, por exemplo, o ajuizamento da ação,
sem o depósito, obrigou o autor a depositar. Professor, mas não caberia um recurso? Cabe. E como é que eu faço? A prova que vai ter que te dar uma resposta. Ela vai colocar maneje a ação independentemente do recurso ou em paralelo ao recurso. Ela vai te dar o jeito de cobrar. Porque se ela deixar muito aberto, quem fizer um recurso vai ter que ter aquilo corrigido. Mas a prova, ela também, veja, a gente se enche o saco com a prova, né? Mas ela não quer. É ruim para a FGV, entende? Discussão acerca de assertividade de peça. Então a prova, ela vai criar ali uma narrativa para conduzi-lo diretamente à reclamação. Poderia ela, por exemplo, nesse contexto que eu falei, independentemente do recurso, faça a peça que levará a discussão diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Pô, mas aí veio quicando, né? Mete de pé de peito para dentro do gol e faz uma reclamação constitucional, porque o endereçamento, em se tratando pelo menos de violação à súmula vinculante, é o Supremo. É verdade que, olhando essa tela aqui, você vai perceber que cabe reclamação também para STJ e mesmo para TST, quando, por exemplo, há usurpação de competência. Então era o STJ quem tinha que julgar alguma coisa, só que no final das contas levaram aquilo para um outro tribunal. Caberia uma reclamação para o STJ, mas naquele foco que eu quero dar, que é o foco da prova. Entende? Considerando aqui desrespeito à súmula vinculante, tendo em vista que a súmula vinculante é feita pelo Supremo, o endereçamento é ao excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Reclamante qualifica, vem ajuizar, interpor, opor. Aqui o verbo realmente é indiferente, porque a gente não conhece muito bem a natureza jurídica da reclamação. O Supremo já disse que a reclamação é fruto do exercício do direito de peticionar, do direito de petição. E aí o verbo ajuizar entra perfeitamente nisso. Ajuizar a reclamação, ou reclamação constitucional com pedido liminar, em face da autoridade que usurpou a competência ou negou a autoridade da decisão do STJ e beneficiário do ato impugnado. Ô Antônio, aí ficou difícil. Como assim beneficiário do ato impugnado? Vamos lá. Imagina esse contexto aqui, ó. Imagina que tramitava em primeiro grau uma ação judicial, então uma ação de repetição de indébito. Aliás, uma ação anulatória, vai ficar até mais fácil o exemplo. Uma ação anulatória de João versus União, onde João queria anular uma cobrança tributária de R$1 milhão. Esta ação estava tramitando aonde? Na 4ª Vara Federal da Comarca X. O juiz, ao receber a petição, determinou que João imediatamente depositasse, sob pena de não conhecimento da ação, a quantia de R$1 milhão. Você já viu que não pode. Você já tinha lido a súmula vinculante. Você já sabe que tem aquela súmula vinculante de número 28 que diz que não rola, entende? A prova, ela não precisa te dizer exatamente que aquela conduta está ofendendo a súmula vinculante. Você já entendeu isso. Mas pela narrativa, você se ligou que aquilo estava violando a súmula vinculante 48. Aí a prova vem e fala o seguinte, olha, manejaram um agravo de instrumento, só que o agravo não foi julgado. Está com excesso de prazo, o tribunal não quer analisar. Maneje a ação cabível diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Opa! Considerando a ofensa à súmula vinculante, a reclamação constitucional serviria. Só que aí como é que funcionaria aqui a composição dessa reclamação? Seria assim, ó. João, que é o prejudicado, concorda? Vem ajuizar a reclamação em face de quem? Juízo de direito da 4ª Vara Federal da Comarca X. Só que ele vai ter que indicar o beneficiário da decisão, que naquele caso originário era a União. Por que tem que citar a União? Porque, veja, naquele cenário da ação, eu não tenho dúvida que o quadro estava mais favorável para a União. O João estava perdendo aquela discussão, não é mesmo? Só que se o João ganhar a reclamação, aqueles polos vão se inverter.
ele não vai precisar depositar e a União vai ficar teoricamente prejudicada. Então a gente tem que trazer na reclamação a pessoa que estava sendo beneficiada por aquela decisão reclamada. Essa reclamação, tá? Aqui no canal tem uma aula também que eu explico a reclamação de maneira mais detalhada. Eu quero focar aqui mais na hipótese, aliás, mais na estrutura, que é o que você já tem. Aí fatos. Bom, descreve rapidamente os fatos. Hipótese de cabimento, você vai citar aí a legitimidade ativa, dizendo que qualquer um pode manejar a reclamação, legitimidade passiva, contra quem você está reclamando, cita o artigo 988, parágrafo 2 do CPC, informa que está juntando todos os documentos, cuidado com isso aqui. Esgotamento da via administrativa, mas entenda o que eu quero dizer. O esgotamento da via administrativa é uma exigência em caso de questionamento de ato administrativo que viola a súmula vinculante, não necessariamente judicial, é só em ato administrativo. Antônio, não entendi. Veja, além da súmula vinculante 28, que proíbe a exigência de depósito para fins de discussão de débito tributário no Poder Judiciário, tem uma outra súmula vinculante que proíbe a administração pública de administrativamente exigir. Então, assim, você levou uma multa tributária e você quer discutir aquilo não no Judiciário, você acha que é melhor discutir administrativamente. Aí você protocola a tua defesinha administrativa e a administração pública fala, não, tem que juntar a grana aí. Veja, teoricamente, você tem aqui uma ofensa a uma súmula vinculante. No caso, agora, a súmula vinculante número 21. Só que, antes de manejar a reclamação, você tem que fazer recurso administrativo. Pô, cabe um recurso ali para um órgão superior àquele que te exigiu, faz o recurso. Entende? O Antônio, não tem mais como recorrer. Aí você pode manejar a reclamação. Ah, mas então isso não vai cair na prova. Pode cair uma narrativa sim. Administrativamente foi exigida aquela quantia. A pessoa não pagou, mas recorreu administrativamente, não há mais nada, nenhum lugar que ele possa acessar, aí tá claro que houve esgotamento da via administrativa e ao fazer a reclamação, lá no tópico 2, hipótese de cabimento, você vai ter que dizer que realmente houve esgotamento da via administrativa, portanto não há nenhum obstáculo ao conhecimento da reclamação. E aí no mérito, desce o sarrafo em todo mundo, fala o que você tem que falar para convencer o Supremo Tribunal Federal. Liminar tem que pedir, né? É prudente que se peça, se tem ali um risco de a demora causar um prejuízo para a parte, e há um fundamento bom. E os pedidos, note, basicamente os pedidos daquela série de remédios que a gente viu: liminar, notificação da autoridade coatora, intimação do MP ou Procurador-Geral da República para dar o seu parecer, citação de beneficiário de decisão impugnada, entende? Procedência do pedido e valor de causa. E pode juntar documentos também. Veja, naquele caso ali de esgotamento da via administrativa, seria altamente recomendável que você fizesse um pedido letra F aqui de juntada de documento. Nota, gente, a gente às vezes quer tudo assim muito mastigado para a prova, mas a depender de cada problema pode ser que haja necessidade de fazer um puxadinho aqui ou acolá. Por isso que eu te ensino a pensar esse negócio. Por isso que eu não trabalho assim necessariamente com macete e mais com advocacia como tem que ser. E você é advogado, é advogada, e aí a gente acaba o bloco 2. A gente já viu até agora. Ação pelo procedimento comum, ação popular, ação civil pública. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e reclamação. Agora a gente vai falar de um outro bloco, que é o bloco do controle concentrado, cujas ações têm um outro racional. E é legal este bloco, porque, nossa, agora basicamente é a mesma ação. Basicamente, para fins de prova, pensando assim em termos pragmáticos, basicamente é a mesma ação. Veja, a ação direta de inconstitucionalidade, quer dizer, não é basicamente a mesma ação, quer dizer, é basicamente a mesma estrutura. E a gente vai começar a mostrar essa estrutura a partir da ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que vai anular lei ou ato normativo federal ou estadual. E aqui eu quero ir um pouquinho adiante na hipótese de cabimento da
da ação direta de inconstitucionalidade. Veja, está muito claro que é lei ou ato normativo federal ou estadual. Além disso, esta lei ou este ato normativo federal ou estadual tem que preencher alguns requisitos, como, por exemplo, tem que ser um ato posterior à Constituição Federal de 88. Vamos simplificar dessa maneira. Não pode estar revogado e tem que ser um ato que a gente vai chamar de primário, ou seja, um ato que está lá no primeiro degrau da pirâmide normativa. Neste primeiro degrau, você vai encontrar coisas como emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, entende? Vai encontrar decretos de um modo geral, salvo decreto regulamentar. Basicamente, todos os atos normativos que você acaba estudando mais nas suas aulas são atos primários. Tá, qual que é a lógica disso aqui? Eu já vou dar um spoiler da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação subsidiária. Você usa a ADPF quando não pode usar a ADI. Quer dizer, se você quer anular uma lei federal criada em 2014 e que não foi revogada, é a ADI. Concorda? Porque aí deu certinho. Você tem aí uma lei federal criada em 2014 e que não foi revogada. Pronto, você usa a ADI. Agora, e se você quer atacar uma lei municipal? Aí não é ADI, né? Porque, lembre, é lei federal ou estadual. A lei municipal vai ser atacada por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Entendeu? Por isso que não adianta nada as pessoas irem direto estudar a ADPF se elas não conhecem a ADI antes. Eu quero, Antônio, atacar uma lei estadual que foi criada em 2023 e que não foi revogada. Beleza? É a ADI. Só que não. Eu quero atacar uma lei municipal, ou aliás, eu quero atacar uma lei estadual que foi criada em 81. Aí não cabe a ADI, cabe a ADPF. Entende? Esse é o sentido. Ação direta de inconstitucionalidade. Você já tem a hipótese de cabimento. Como é que monta? Moleza. Moleza. Tá tudo no intervalinho assim de linhas da Lei 9868 de 99, que certamente você vai botar no teu colo lá na hora da prova para fazer, né? A ADI vai ser ajuizada diretamente para o excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Pula a linhazinha ali, autor, qualifica, vem ajuizar a ADI com pedido cautelar em face de lei ou de ato normativo federal ou estadual editada por o órgão ou autoridade. Cuidado com isso aqui, ó, esse negócio do órgão ou autoridade, o que eu sempre falo lá nas minhas aulas, até porque tem alguns precedentes da prova nesse sentido, você tem que atacar a lei e dizer quem a fez. Então, se querem atacar, por exemplo, a medida provisória 123 de 2023, vem o autor ajuizar a ADI em face da medida provisória 123 de 2023, editada por presidente da República. Ô Antônio, e se eu quero atacar a lei estadual X de 2021? Aliás, 2022, pronto. Nesse caso, autor vem ajuizar a ADI com pedido cautelar em face de lei estadual X de 2022, editada por Assembleia Legislativa do Estado e governador. Mas como é que eu sei? Veja, aqui você pode pressupor, não vai dar problema. Não vai dar problema. O processo legislativo, você sabe, ele envolve tanto um viés legislativo quanto um viés executivo. Ele envolve tanto um olhar legislativo quanto um olhar executivo. Então, há que se pressupor que a lei estadual, se está válida, passou tanto pelo crivo da Assembleia quanto pelo crivo do governador. Mesma coisa, se de repente você quer atacar a lei federal Y de 2018.
Nesse caso, o autor vem ajuizar a ADI em face da Lei Federal Y de 2018, editada por Congresso Nacional e Presidente da República. O Antônio, isso aí vai identificar? Não vai, nunca identificou. Nunca identificou. É um pressuposto a lei passar por todos os pontos, por todos os caminhos, entende? E tem que trazer, sabe por que tem que trazer esse órgão? Porque lá no fim das contas, lá no fim da peça, você vai ter que notificar quem fez o ato normativo para que ele preste informações. Lá nos pedidos você vai ver que haverá espaço para você notificar, neste caso aqui, por exemplo, quem fez a MP, que é o presidente. Quem fez a lei estadual, que foi a Assembleia e o governador. Quem fez a lei federal, que foi o Congresso e o presidente. Então, até para te facilitar lá na frente o pedido, já coloca o órgão ou autoridade aqui. Fato. E cita, né? Fato eu já tô pulando, né? Você sabe que é só um parágrafozinho e meio ali. Hipótese de cabimento, legitimidade ativa. Cuidado com a legitimidade ativa, porque na ADI você vai ter que citar se ele é um legitimado universal ou especial. Eu devo ter um vídeo no canal também explicando a legitimação universal e especial deles. Tá? Aquele artigo 103 ele é dividido, tem 12 autores lá. O governador de estado ou do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, a Confederação Sindical e a entidade de classe nacional são legitimados especiais, tem que demonstrar a pertinência temática. Você tem que falar na sua petição. Você tem que explicar se quem está ajuizando é um legitimado especial, você tem que falar que ele está demonstrando na ocasião a pertinência temática, aqui compreendida genericamente como prejuízo ocasionado por aquele ato normativo. Se é legitimado universal, ainda assim você tem que falar de pertinência temática, mas tem que falar no seguinte sentido: como é legitimado universal, não precisa demonstrar a pertinência temática. Ponto. Fala do objeto que você está atacando, que é um objeto controlável por ADI, entende? Que é um objeto como, por exemplo, a lei federal, o estadual, posterior à Constituição e por aí vai. Capacidade postulatória, junta documento e é assim por diante. Na parte de mérito, atenção. Lembre-se, tem inconstitucionalidade material e formal. A prova, ela vai querer saber. Se foi uma lei feita pelo Estado, quando quem deveria fazer é a União, tem uma inconstitucionalidade formal. Independentemente do que ela fale, tem uma inconstitucionalidade formal. Tá legal? Competências, normalmente há ali uma questão relacionada à União, Estado. Como eu acabei de explicar, inclusive nessa lógica de inconstitucionalidade formal, direito fundamental é uma lei que ofende direito fundamental. Tudo isso pode entrar lá na tua ação. Cautelar, pede uma cautelar já para suspender essa lei aí e parar de gerar prejuízo. Entende? E pedidos. Vamos ver quais são os pedidos. Primeiramente, cautelar para alguma coisa, no caso cautelar, por exemplo, para suspender aquela lei. Notificação das autoridades interessadas para prestarem informações. Citação do advogado-geral da União para defender o ato impugnado, intimação do Procurador-Geral da República, tá? Julgamento de procedência dos pedidos e juntada de documentos, e dá à causa um valor. Este é o pedido da ADI. Essa estrutura, você vai notar, estará presente em praticamente todas as ações adiante, basicamente em todas as ações adiante. E eu começo a falar, inclusive, da ADPF, que você já entendeu. A ADPF é uma ação subsidiária. É uma ação que leva ao Supremo Tribunal Federal o controle de coisas que não eram controladas por ADI, nem por ADC também, posso considerar, mas para fins de prova, né, para fins de identificação especialmente, a lógica é essa. Aquilo que não é controlado por ADI é controlado por ADPF. Ponto. Entende? Se você quer atacar uma lei federal, em regra é ADI. Ah, professor, mas é uma lei federal anterior à Constituição. Aí não cabe ADI, cabe ADPF. Professor, é uma lei municipal depois da Constituição. ADPF, porque
A DI não ataca a lei municipal. E a estrutura da ADPF, gente, é basicamente idêntica à estrutura da ADI. É o Supremo, autor, a juíza, tudo certinho, ato de poder público, editado por autoridade ou órgão. Então, se é a lei municipal, é a lei municipal 123, editada pela Câmara de Vereadores e prefeito. Entende? Igual, tudo que eu expliquei na DI serve. Fato, hipótese de cabimento, legitimidade ativa, tem que citar o universal ou o especial. Objeto, explica que se trata de um objeto que está sendo controlado por ADPF, justamente por força da subsidiariedade. Estou atacando na ADPF porque não cabe na ADI. Capacidade postulatória, junta documento, mérito, cita a inconstitucionalidade material formal, bate naquela lei. Cara, você está vendo que é isso aqui? Você tem um monte de ponto nisso. Liminar, tem que pedir, e os pedidos, adivinhem, são basicamente iguais. Eu digo basicamente iguais porque, veja só, em matéria de intimação de advogado-geral da União, a Lei 9882 não fala isso de forma muito clara, mas considerando que aplica-se ao rito da ADPF e o rito da ADI, naquilo que não é contraditório, é melhor pedir. Então, basicamente, é melhor fazer o pedido da ADPF igual ao pedido da ADI. Faz igual. Claro que você tem que lembrar que a liminar aqui na ADPF, ela está sendo pedida com base na Lei 9882. Entende? Você faz o ajuste de artigo, de fundamento, mas o mérito está lá. Aliás, o pedido em si está lá, liminar. Tá? Notificação da autoridade interessada, intimação do advogado-geral da União, intimação do Procurador-Geral da República e julgamento de procedência dos pedidos. Veja, entenda isso aqui. Eu fiz basicamente os mesmos pedidos da ADI. A única coisa que eu mudei foi o fundamento. A liminar, citando aqui, por exemplo, a Lei 9882, a informação Lei 9882 e assim por diante. Essa é a ADPF. E ao lado da ADPF você tem a ação declaratória de constitucionalidade, que é uma ação que basicamente se presta para superar uma controvérsia judicial relevante entre órgãos do Poder Judiciário, transformando uma presunção relativa de constitucionalidade em uma presunção absoluta. Isso aqui é meio conceitual. Para fins de prova, você pode ser um pouquinho mais pragmático e pensar o seguinte: a ADC ela vai atacar lei ou ato normativo, tá? Lei ou ato normativo federal apenas. O estadual não entra. E na verdade não é que a ADC vai atacar, né? Ela vai questionar. Porque justamente o que ela quer é uma declaração de constitucionalidade daquela lei federal. Lei federal que tem que ser posterior à Constituição Federal de 88, tem que ser ato primário, não pode estar revogado e, atenção, tem que ter aqui uma controvérsia judicial relevante. Este é um requisito que certamente vai ser pontuado na tua ação declaratória de constitucionalidade. Você vai ter que mostrar para todo mundo que há uma controvérsia judicial relevante ali. Tá? E para montar, Antônio, gente, igual, basicamente igual. Igual a DEI. Tá aí, ó. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo, autor, qualificação, vem ajuizar a ADC com pedido cautelar em face de lei ou de ato normativo federal editado por alguém. Fatos, hipótese de cabimento. Lembra, é tudo igual, legitimidade ativa, citando legitimado universal ou especial, no caso em que se tem que falar sobre a pertinência temática. Controvérsia judicial relevante, esse requisito vai estar pontuado, e está aí o fundamento, é o artigo 14, inciso 3º. Capacidade postulatória, tem que citar que a pessoa que está lá precisa de advogado, tudo igual às outras ações. Mérito cautelar, que é o artigo 21 da lei, e os pedidos, quais são? Idênticos. Veja, idêntico, mas muda o fundamento, né, o artigo em si,
mas idêntico no sentido de se pede cautelar, notificação da autoridade interessada para prestar informações, intimação do advogado-geral da União, intimação do PGR e julgamento de procedência para algo, né, inclusive conjuntada de documentos. O Antônio, mas por que você colocou em vermelho, marrom, não sei bem que cor é essa aí, a notificação das autoridades interessadas e intimação do advogado-geral da União? Então, esse é o ponto. A lei da ADPF não evidencia muito a necessidade de notificar essas pessoas. Só que lá no dia a dia o Supremo notifica. Quer dizer, basicamente, entenda isso aqui. Basicamente, o Supremo pega o rito da ADI e aplica para todas. Então o que você vai fazer na prova? Pega o rito da ADI e aplica para todas. Ah, Antônio, mas sabe o que aconteceu? Cobraram uma ADC, Antônio, e eles não atribuíram ponto para isso aqui. Não tem problema. E daí que não atribuíram ponto? Ah, mas eu fiz. Tá, e daí que você fez? Você perdeu 3 linhas de prova, 4 linhas de prova. Entende? Não vai gerar um prejuízo para você. Agora, se tivessem atribuído ponto, você teria ganho. Beleza? Esta é a ação declaratória e aí a gente já chega na ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela vai atacar justamente a omissão inconstitucional, que você já entendeu o que é. A Constituição mandou criar a lei e a lei não foi criada. Ô, professor, mas você tinha dito que isso era mandado de injunção. Não, eu tinha dito que isso também é mandado de injunção. O que vai separar daí uma coisa da outra é o legitimado. Lembra aquilo que eu tinha dito? Aquela lei que questionava lá, ou que regulamentaria a aposentadoria do servidor público com deficiência. Se não fizeram a lei e é uma entidade lá do artigo 103 quer questionar, aí é a DO. Agora, a dona Maria, coitada, que está sem se aposentar, ela vai impetrar o mandado de injunção. Então, o que vai separar o MI da ADO, basicamente, é o legitimado. Assim como era o legitimado quem separava a ação popular da ação civil pública, não é? E para montar a ADO, até sem graça já, perdendo a graça, é a mesma coisa. É a lógica da ADO. Aliás, da ADI. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo, o autor qualifica, vem ajuizar a ADO com pedido cautelar em face de órgão ou autoridade. Tá? Aqui só um parênteses, né? Veja, você está atacando a omissão, você não está atacando um ato. Então, a gente simplifica um pouquinho na questão do potencial polo passivo dessa ADO. Porque lá na ADI era em face de lei editada por órgão. Aqui não foi nada editado, então é em face da omissão deixada pelo órgão. Quem que é o órgão? É quem tinha que fazer a lei. Se quem tinha que fazer a lei era o Congresso Nacional, coloca lá Congresso Nacional. Ô professor, mas era presidente da República quem tinha que fazer o projeto de lei. Era matéria de iniciativa privativa dele. Artigo 61, parágrafo 1º. Eu colocaria os dois. Professor, mas não adianta pôr o Congresso porque a iniciativa é do presidente. Eu concordo, mas para simplificar põe os dois, presidente e Congresso. Tá? Professor, mas vai dar errado. Não vai dar errado. Nunca aconteceu de ajuizar em face de alguém, né, num contexto desse, isso ser considerado identificação de peça. Fato, hipótese de cabimento, legitimidade ativa, de novo, você já entendeu, universal, especial, objeto, capacidade postulatória. Cita, nessa hipótese de cabimento, você cita assim, a hipótese de cabimento, né, aqueles pressupostos formais de admissibilidade da peça. Mérito, cautelar. Tá, mas assim, ó. Fala da cautelar um pouquinho. Porque, o Antônio, eu lembro que você tinha dito que na ADO, aliás, no mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal vai dar as condições para exercício do direito. Ele vai falar, você pode se aposentar com menos anos. Agora na ADO, quando eu entro com a ADO e ganho, o que o Supremo faz? Ele manda o Congresso criar a lei? Não. Me permita pular para isso aqui já. Ó. O julgamento de procedência dos pedidos da ADO nada mais impõe do que a comunicação. Entende? A comunicação ao poder competente da omissão. Então, a gente ganha a ADO
e o Supremo comunica o Congresso, por exemplo, dizendo que a lei não foi criada. Antônio, então o Supremo não manda ao Congresso criar a lei? Não, não pode mandar. Tem separação de poderes. Antônio, então quer dizer que a gente ganha a ADO e não leva? Sim, teoricamente é isso mesmo, a gente ganha e não leva. A gente ganha uma decisão judicial reconhecendo a mora, reconhecendo que não tem a lei, mas no final das contas não há uma obrigação de o Congresso fazer. Nesse contexto, Antônio, para que precisa de uma cautelar então? Uma cautelar para antecipar o quê? Se o próprio mérito não faz nada? Essa é uma pergunta boa, mas a cautelar ela pode ter N propósitos. Entende? A cautelar pode paralisar processos que estejam discutindo aquilo. Entende? A cautelar pode ser para 1000 coisas, para N coisas. Tem que pedir uma cautelarzinha com base no artigo 12F da lei. Tá? E aí, o que mais? Parte de pedidos. Cautelar para alguma coisa, né? Notificação das autoridades interessadas, prestar informações, citação do advogado-geral da União, intimação do PGR, julgamento de procedência de pedido e juntada de documento, inclusive cópia da lei ou do ato normativo. Pede dessa forma que não vai dar errado. Pode pedir dessa forma, tá legal? A citação do advogado-geral da União, ela é a critério do relator, tá? O relator que define se vai ele ser ouvido ou não. Mas pede, tá lá na lei de forma genérica. Se fosse num caso concreto, você teria que pedir e caberia o relator intimar ou não, tá bom? E aí a gente acabou. E a gente começa a falar de outro bloco que inicia com o recurso ordinário. Mas veja só, todas essas estruturas já estão aí para você. Todas elas. As estruturas já foram vistas, dadas, e elas estão aí para você compreender realmente como se faz, né, este conjunto de peças. E agora a gente vai falar de recurso. As pessoas têm medo de recurso. Não é para ter medo, não. O recurso ordinário, ele basicamente tem essas hipóteses de cabimento. Tem recurso ordinário para o Supremo, vou dar a cor da caneta. Tem recurso ordinário para o Supremo, tem recurso ordinário para o STJ. Para o Supremo, vai o recurso ordinário em caso de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decidido em única instância por Tribunal Superior se denegatória a decisão. Então, por exemplo, se impetrou o mandado de segurança no STJ e foi denegado, cabe o recurso ordinário para o Supremo. Tá? Também crime político. Lembrando que esse crime político está tramitando em primeiro grau. Entende? Em primeiro grau. Vai direto para o Supremo. De outro lado, tem recurso ordinário para o STJ em caso de habeas corpus, decidido em única ou última instância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Estado, enfim, por TJ ou TRF, mandado de segurança, decidido em única instância por TRF ou TJ, e causa em que for parte Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, lembrando que isso aqui também é primeiro grau. Tá? Também é primeiro grau. Muito bem, então você tem aí as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. De novo, não é necessariamente aqui a hora da identificação, aqui é mais a estrutura. E aí, o recurso ordinário ele segue essa lógica. É uma lógica diferente agora de tudo, porque no recurso ordinário você vai ter uma petição de interposição e uma petição com as razões recursais a ser direcionada para o tribunal que vai julgar. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos pensar nesse contexto. Exemplo. João impetrou o mandado de segurança em face do ministro de Estado da Saúde. O mandado de segurança foi impetrado perante o STJ. Ao julgar o remédio constitucional, a primeira turma do STJ denegou o pedido. E aí? Nesse caso, como eu tenho um mandado de segurança impetrado diretamente em Tribunal Superior e denegado, o recurso cabível é o recurso ordinário para o STF. Entende? Nesse cenário, ficaria assim, ó.
recorrente, vou mudar a cor da caneta de novo. Aliás, está em vermelho já. Recorrente João, qualificado nos autos de MS, em que litiga contra ministro, vem com base no artigo, aí tem que achar o artigo lá da Constituição que legitima essa hipótese de cabimento. Nesse caso, é o artigo 102, inciso 2, a linha A. Interpor o recurso ordinário com pedido liminar em face da decisão proferida por quem? No caso, a primeira turma do STJ, requerendo que as razões sejam remetidas e enviadas para o Supremo Tribunal Federal. Só que toma cuidado. Apesar de quem vai julgar este recurso ordinário é o STF, você vai, neste caso, direcionar para o STJ. Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do STJ. Por quê? Porque o recurso ordinário ele é direcionado na interposição para o presidente do tribunal prolator da decisão. No caso foi o STJ, então vai excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do STJ. João, recorrente, vem interpor o recurso ordinário com pedido liminar, pedindo que as razões anexadas sejam enviadas para o STF, porque se trata aqui na hipótese de um recurso ordinário a ser julgado pelo STF. Local, data, advogado OAB, e aí você abre de novo o endereçamento, entende? Você abre de novo o endereçamento aqui para o competente para julgar, que no caso seria o STF. Razões de recurso ordinário, e a gente já volta para falar sobre isso. Então, o recurso ordinário, ele parece complicado, mas não é. As pessoas acham que recurso é complicado, mas não é. Primeiramente, vamos só fazer uma brevíssima revisão da revisão, né? As hipóteses de cabimento estão aqui. São 4 hipóteses de cabimento que você tem que memorizar. E você está vendo que tem hipótese de cabimento que vai para STF e tem hipótese de cabimento que vai para o STJ. Só que quando eu falo hipótese de cabimento, eu estou falando de hipótese de cabimento numa perspectiva de julgamento. Quem julga o recurso ordinário nessas condições é o Supremo. Quem julga o recurso ordinário nessas condições é o STJ. Naquele caso que eu tinha colocado para vocês ali, o que eu tinha? Eu tinha um mandado de segurança impetrado diretamente no Tribunal Superior, no caso o STJ. Entende? Nesse caso, como a decisão foi denegatória, o recurso cabível é o recurso ordinário para o Supremo. Quem vai julgar é o Supremo. No entanto, o direcionamento do recurso ordinário tem que ser para o presidente do tribunal prolator da decisão, no caso o STJ. E no caso, mais específico ainda, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do STJ. Eu direciono para ele, pedindo que ele pegue as razões e mande para quem vai julgar, que no caso é o STF. Professor, mas aí tem que fazer um outro endereçamento? Sem sombra de dúvida. Vai outro endereçamento lá para o Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, razões de recurso ordinário. E aí você vai citar fato, rapidamente, contextualizando o que aconteceu. Tem que abrir um tópico ali de preliminar, na verdade. Nessa preliminar, você vai falar apenas de tempestividade e preparo. Vai dizer que o recurso está sendo manejado no prazo de 15 dias úteis, né? E que você está juntando a guia de recolhimento de custas. Fundamenta o mérito, atacando a decisão do jeito que você tem que atacar, pede uma liminar. O negócio de liminar em recurso é um pouco mais complexo do que a banca cobra, tá? Mas vamos pedir liminar. Veja, é um pouco mais complexo do que a banca cobra. Mas esquece. Pede liminar. Porque ela já cobrou assim. Ela já cobrou assim. Recurso ordinário com liminar. E aí pedidos. Liminar para alguma coisa. O que você tiver ali de urgente. Tem que intimar a parte recorrida para contrarrazoar. Tem que pedir o provimento do recurso e a intimação do Ministério Público, além da intimação, além da juntada, melhor dizendo, da guia de preparo. Este é o layout do recurso ordinário. Com isso você vai matar o recurso ordinário, que é um recurso simples, tem a hipótese de cabimento bem delimitada. Beleza? Daí para frente,
é recurso especial. Vamos falar agora sobre recurso especial. Há uma particularidade em relação ao recurso especial. Alguns professores, algumas professoras sugerem que a banca não pode cobrar o recurso especial na prova de direito constitucional. Porque o recurso especial, dá uma olhada aqui no artigo 105.3a, serve especialmente quando uma decisão de segundo grau contraria, por exemplo, uma lei federal negando-lhe vigência. Realmente, eu posso concordar que nessa perspectiva aqui é difícil cair um recurso especial. Recurso especial ele é mais manejado quando, por exemplo, uma determinada decisão afronta o Código de Defesa do Consumidor, afronta o Código Civil. Aí a gente está falando realmente de hipótese de cabimento de um recurso que descola um pouco do que a gente estuda, né? A gente no direito constitucional não estuda CDC, não estuda Código Civil e leis de um modo geral. Contudo, tem uma hipótese de cabimento que eu suspeito que seja interessante para a prova, que é a hipótese da linha C. Quando a decisão do Tribunal de Segundo Grau der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Como assim, Antônio? Veja só. De repente você entrou com uma ação e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que era o foro processante ali em grau recursal da sua causa, te negou. Então, te negou o que você pediu. Você perdeu. Só que aí, pesquisando a jurisprudência, você percebe que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região tem uma decisão em sentido diametralmente oposto. Você percebe que lá no TRF a lógica é outra. Lá dão o que você perdeu no TRF1. Numa situação como essa, demonstrada aí a dissonância, partindo do pressuposto de que o STJ é o órgão que vai pacificar a jurisprudência, realmente cabe um recurso especial. Então, eu fico me perguntando, né, se não conseguiríamos embutir alguma discussão assim mais constitucional por detrás disso. Ah, Antônio, mas não daria para cobrar, porque como é que você vai saber que lá no Tribunal Regional Federal da Segunda Região tem uma decisão em sentido contrário? Então, é um contraponto legal, mas por que a banca não poderia falar, entende? Depois de ter narrado que alguém entrou com uma ação num determinado tribunal, perdeu esta ação, o advogado subestabeleceu para você e você achou uma decisão em sentido contrário. Enfim, olha, eu não sou futurólogo, né? Não tenho como fazer exercícios de futurologia aqui, só estou dizendo que assim, vale a pena dar uma olhada no recurso especial. Pode não ser o recurso com a mais alta probabilidade de cair, mas eu não sou como os outros que acham que não pode cair, não. Por isso, eu gostaria de destacar aqui que o recurso especial ele é feito com uma estrutura que basicamente é a mesma estrutura do ordinário. Você vai dirigir aquela petição de interposição para o presidente do tribunal local. Então, naquele meu exemplo, você dirigiria a petição para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Recorrente é o teu cliente, é quem te procurou. Recorrente que está discutindo numa determinada ação com alguém, vem, com base no artigo tal da Constituição, vai ser o 105, inciso 3, uma das alíneas, interpor um recurso especial em face de uma decisão proferida por alguém, requerendo que esta razão recursal, que as razões que seguem anexadas, sejam enviadas para o tribunal que de fato vai julgar, que é o STJ, local, data, advogado, OAB. Então, aquilo que talvez na revisão tenha ficado um pouco complicado em matéria de recurso ordinário, começa a ficar mais fácil, porque você já entendeu. É que o problema do recurso é que ele vem numa lógica totalmente contrária ao que a gente vê em petição inicial. Petição inicial direciona a petição para você, que vai julgar, seja primeiro grau, tribunal. Agora no recurso eu direciono a petição para você, que vai pegar as razões do recurso e vai mandar para o tribunal. Entende? E aqui, naturalmente, o recurso especial, ele sempre vai ser enviado para o STJ, afinal de contas é sempre o STJ quem o julga. As razões, você vai colocar assim: Superior Tribunal de Justiça, razões de recurso
especial, fatos, tem que citar, né, os fatos, o que está acontecendo aí. Preliminarmente, vamos abrir um tópico preliminar, citando a hipótese de cabimento, então você vai citar aqui que está manejando o recurso especial com base no 105.3, inciso 1, aliás, 105.3, a linha A, B ou C. Tem que citar, isso aqui vai cair. No dia que cair o recurso especial, isso aqui seguramente vai cobrar. A relevância das questões de direito federal infraconstitucional, o artigo 105, parágrafo 2 da Constituição. Você seguramente lembra-se da repercussão geral, que é um requisito é um pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Alguns anos atrás, subia de tudo para o STF. Qualquer ação ia para o STF. Botaram um filtro, que foi a repercussão geral. Gostaram desse filtro e criaram um parecido para o recurso especial, que é o da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Tempestividade, preparo, tem que citar que esse recurso está sendo manejado no prazo de 15 dias úteis, né, e está pagando a guiazinha lá, tem que pagar a guiazinha, tá legal? E pré-questionamento, o que é o pré-questionamento? Veja, você sempre tem que levar para o STF, aliás, para o STJ, uma matéria que já estava sendo debatida nas instâncias, por assim dizer, ordinárias. Acontece o seguinte, isso aqui vai tomando cuidado, hein? Isso aqui é para a tua advocacia. Você entrou com uma ação em primeiro grau e alegou A e B, perdeu. Você recorreu para o tribunal insistindo em A e B, perdeu. Aí você fala, putz, eu vou ter que criar um novo fundamento. E descobre o superfundamento C e maneja o recurso especial. O STJ não vai conhecer, porque ele vai dizer, você não pode inovar. Você não tem como trazer para mim a matéria C se nunca foi debatido C nas instâncias iniciais. Então você pode tentar levar para o STJ, nessa premissa que eu estava te falando, o argumento A e B, o C não. E para você fazer subir o recurso especial, você tem que mostrar para o tribunal que, de fato, aquela matéria que você quer levar a conhecimento dele já foi pré-questionada. Então tem que citar aí a súmula 211 do STJ. E tem que também dizer que você só está querendo debater direito. Você tem que deixar muito claro para o STJ que você não está querendo assim rever provas. O STJ ele não reanalisa provas. Se você fizer um recurso especial dizendo que a testemunha tal disse tal, esquece, o STJ não vai nem ler. E para ele ler, você tem que demonstrar para ele de antemão que você não está querendo discutir fato e só direito. Tem que citar então tudo isso aqui na hipótese preliminar. Eu concordo que esses requisitos aqui, eles têm uma índole assim mais processual civil. Isso aqui lá no civil cai muito. Mas porque lá cai, eu não descarto cair aqui também conosco. Então é melhor levar para a prova que sim, o recurso especial ele tem que trazer esses requisitos, tá legal? E aí os pedidos? Bom, o recebimento ou o conhecimento do recurso, né, porque não há nenhum impeditivo. Intimação da parte recorrida para contrarrazoar, provimento do recurso, juntada da guia de preparo anexada. Pronto. É igual. Ô professor, eu estava para te perguntar lá no recurso ordinário, não tem valor de causa, professor? Não, não tem valor de causa. O valor de causa você coloca em petição inicial. Aqui já teve uma petição inicial ajuizada originariamente que não deu certo, você está tentando debater aquilo em grau recursal. E aí, para fechar, é curioso, né? Esse aqui é o mais constitucional de todos os recursos, mas a banca parece que tem uma certa desconfiança dele. As pessoas acham que é deslealdade da banca cobrar um recurso extraordinário. Eu não acho. É um recurso constitucional. Ah, professor, mas um dia desses me falaram, tem um monte de advogado que não sabe fazer recurso extraordinário. Eu posso concordar com isso. Tá? Mas ainda assim a gente tem que saber minimamente a estrutura formal do recurso extraordinário.
que tem como hipótese de cabimento aquilo que está lá no artigo 102, inciso 3. Eu não vou bater tanto na hipótese de cabimento aqui, porque as hipóteses de cabimento de recurso, elas realmente levam um tempo maior para a gente se envolver. Então, parto do pressuposto de que você já estudou isso aqui e te digo que o manejo do recurso extraordinário segue basicamente a lógica de todos os recursos anteriormente analisados. Você vai dirigir este recurso extraordinário para o presidente do tribunal que deu a decisão que lhe é desfavorável. E aí vem o recorrente, qualificado num determinado processo em que litiga com outro, interpor o recurso extraordinário em face de uma decisão proferida por alguém. Só que agora, veja que diferente. Lá no recurso especial, você ia pedir para mandar aquilo para quem? Para o STJ. Agora você vai pedir para mandar aquilo para quem? Para o STF, já que é o STF quem julga o recurso extraordinário. Local, data, advogado OAB. Veja, isso aqui, importante frisar, lá no recurso ordinário já estava presente, no especial está presente, no extraordinário também está. Tem que assinar já. E aí, esse novo endereçamento, você não precisa fazer numa outra folha. Atenção! Atenção! Lá no meu curso eu explico isso aqui, eu mostro a folha. Aqui é uma revisão. Eu não estou querendo dizer, na verdade, que essa segunda parte aqui, esse segundo endereçamento, ele necessariamente tem que estar na segunda página. Não, ele pode realmente estar aí na primeira página. Então você fez aqui, imaginando que tudo isso aqui era a página, ó. Imagino que tudo isso se acabou por aqui. Entende? Tudo isso que está aqui você trouxe aqui nesse primeiro terço da página. O outro endereçamento, que está nessa página aqui, você já encaixa aqui, só pulando uma linhazinha ali para dar um tchanzinho. Entende? E aí é o Supremo Tribunal Federal, razões de recurso extraordinário, fatos, rapidamente escreve, e trabalha com as hipóteses, assim, que eu chamo de preliminar do recurso, que são esses aspectos mais formais do recurso extraordinário, como hipótese de cabimento, vai ter que citar, com base no 102, inciso 3, qual a linha, entende? Hipótese de cabimento, repercussão geral, tempestividade, preparo, pré-questionamento, súmula 282, 356. Veja, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Tentando aqui te linkar com o recurso especial. É a mesma coisa, só que aqui eu vou usar algumas súmulas diferentes. Quando eu for falar de pré-questionamento, eu vou falar da súmula 282 e da súmula 356. Quando eu for falar sobre discussão de matéria de direito apenas, é a 279. Entende? Então faz isso porque vai dar certo e no final pede recebimento, conhecimento do recurso, intimação da parte recorrida para contrarrazoar, provimento do recurso, juntada da guia de preparo anexada, e aí você tem o teu recurso extraordinário pronto, que é um recurso que as pessoas não gostam, né? Mas ele tá aí. Então, a gente viu nesse speedrun, deu aí, não consigo calcular quantas horas por causa da edição do vídeo, mas se viu tudo, todas as estruturas. Você identificou que tem coisa que sempre vai estar lá. Poxa, contraditório, sempre você vai ter que chamar outra parte para falar. Entende? Seja na contrarrazão do recurso, seja na citação daquelas ações pelo procedimento comum, seja na notificação para prestar informações lá nos recursos. Você sempre vai ter que pedir para ganhar. Sempre vai ter que pedir a procedência, a concessão da ordem para alguma coisa. Você sempre vai ter que pedir a liminar, salvo nas hipóteses em que se achar que não tem liminar. Entende? As pessoas, elas querem memorizar muito. Eu não sou contra memorizar, mas tem que botar no radar que tem coisas que estarão em todas as peças. E aí, com isso no radar, lá no dia da prova, você vai para a lei do mandado de segurança.
Vai para a lei da ação popular. Pô, eu sei que tem que chamar outra parte. Qual que é o artigo que fala isso na lei do mandado de segurança? Você vai achar. Para nossa felicidade, as leis que nos regem são leis pequenininhas. Tudo tá ali, no intervalo sempre curtinho. Pega a lei da ADI, da DC, da DPF, é tudo coisinha pequena, não é verdade? Então dá para matar. Eu tenho certeza que você vai passar por esta prova. Eu não vou aqui falar de apelação, agravo, acho que aí foge um pouquinho, né? A gente está na véspera da coisa, eu quero mais aqui olhar aquilo que tem probabilidade mais alta de cair. É isso o que eu me propus a fazer nesse speedrun. Antônio, eu tenho uma lógica de escrita um pouco diferente. Não tem problema, como eu já tinha dito lá no começo, não há uma norma da ABNT, beleza? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixa teu comentário aí, quero saber o que você achou. Vai para a prova com a certeza, lembre-se de que você já é advogada, já é advogado. Tudo que você precisa está aí dentro, e eu tenho certeza que está. Aos que viram o meu curso, muito obrigado realmente pela confiança. Vocês viram que eu fiz aquilo com muito carinho, pensando efetivamente no ganho de tempo, na qualidade, e tenho para mim que você vai ser aprovado. Grande abraço, até a próxima.